Muito boa noite, seja bem-vindo ao nosso culto. Nós estamos iniciando mais um momento de louvor, adoração ao nome dEle, e desde já eu quero te convidar a fechar os olhos e nós vamos orar e falar com Ele, abrindo esse culto. Eu gostaria de te convidar a abrir o teu coração. Daqui a pouco nós vamos abrir as nossas bocas, as nossas vozes e vamos louvar a Ele com toda a intensidade que nós temos. Fecha os teus olhos, vamos falar com Ele. Ele é bom e Ele é fiel. Ele é fiel e poderoso nas nossas vidas. Pai, muito obrigado pela tua fidelidade, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom, ó Pai. E essas músicas, ó Pai, esses momentos, ó Pai, refletem isso nos nossos corações, ó Pai. Nós queremos cantar, ó Pai, que o Senhor é fiel, ó Pai, que o Senhor é bom e nada muda isso, ó Pai. Nós queremos cantar, ó Deus, que o Senhor, ó Pai, não nos abandona, o Senhor não nos deixa, ó Pai. E ainda que o nosso coração, ó Pai, esteja abatido, ainda que a nossa alma esteja abatida, estejamos entristecidos, ó Pai, a tua luz, ó Pai, acende os nossos corações, ó Pai. A tua luz aquece as nossas almas, ó Pai, e nós podemos olhar para ti, ó Pai, e ter um renovo, ó Pai, porque o Senhor é fiel e não falha e não nos abandona, ó Pai. Tu és perfeito, ó Pai. E a respeito do Senhor e para o Senhor, ó Pai, é que nós louvamos nesse momento no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos cantar, vamos celebrar o nome dEle, amém? Tempestades da vida, estarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, mas o meu Deus comigo estás. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei? Oh não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. Mas haverá um dia aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, mas o meu Deus comigo. Se o meu Deus comigo
deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Lutamos com armas de fé e nada irá impedir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencido, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é. Os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Poderoso é, grandioso é, que vem ao céu, nós proclamamos. Poderoso é, grandioso é, trovão impetuoso, poderoso é. Teu nome
a Deus, glórias a Ti, Pai. Imutável és, Pai, glórias a Deus. Graça e paz, queridos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, por você estar aqui conosco, participando dessa celebração. Nós já adoramos a Deus através dos cânticos, dos louvores, da adoração, com música. E nós vamos agora adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Eu quero encorajar você a ofertar na casa do Senhor. Sabe que ofertar na casa do Senhor é um grande privilégio. Não é qualquer pessoa que pode ofertar, e mais do que isso, Deus não recebe a oferta de qualquer pessoa. A gente vê na Bíblia aquele episódio de Abel e Caim, onde quando Deus não recebeu uma daquelas ofertas. Então, para você ofertar, você precisa ter uma disposição no coração, uma motivação no coração, uma motivação correta. Não basta apenas você fazer uma transferência de um determinado valor, ou depositar no gasofilácio uma quantia em dinheiro. É importante que você entenda o ato de ofertar. O ato de ofertar, na verdade, é um ato de adoração, é um ato de honra, é um ato de obediência a Deus. Quando nós ofertamos, nós estamos honrando a Deus. Quando nós ofertamos, nós estamos obedecendo a Deus. Quando nós ofertamos, nós estamos adorando ao Senhor. Eu quero convidar você. Neste momento, está sendo colocado aqui na tela os dados bancários da igreja para você fazer um DOC, fazer uma TED ou fazer um depósito. E também tem aqui alguns telefones para você entrar em contato com a nossa tesouraria. Caso você tenha alguma dificuldade de fazer a sua TED, o seu depósito, você pode entrar em contato com a nossa tesouraria, tá bom? Mas eu quero realmente encorajar você a ofertar, entregar o seu dízimo, a ser dizimista fiel na casa do Senhor. Amém? E também ser ofertante na casa do Senhor. Amém? Em nome de Jesus. Eu quero me reportar aqui a palavra rapidamente. É um texto muito conhecido, um texto que você sabe de cor e salteado, mas é um mandamento com promessa. Está lá em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que diz assim: trazei todo o dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor. Então, eu quero encorajar você a fazer isso. E aí, na segunda parte desse versículo, o Senhor diz assim: e fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não derramar uma bênção sobre vós, que dela vos advenha a maior abastança. Deus nos promete derramar chuva de bênçãos sobre a nossa vida. Deus nos promete uma provisão tão grande que nós não teremos condições de contar aquilo que Deus tem para derramar sobre a nossa vida. Amém? Então eu quero encorajar você neste momento a consagrar o seu dízimo, a sua oferta e a sua vida também ao Senhor. Amém? Eu quero orar com você, eu quero agradecer a Deus por Ele ter te dado a provisão, por Ele estar sustentando você, dando a sua provisão na sua vida, na sua família, na sua casa, e que essa provisão de Deus nunca falte na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor. Queremos reconhecer o Senhor como o único Deus verdadeiro, como Deus que é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração. Neste momento, Senhor, em que nós te adoramos com os nossos dízimos e as nossas ofertas, ó Deus, nós te agradecemos porque é um privilégio que o Senhor concede a cada um de nós. Ó Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor
tem nos dado a porção da tua provisão. A provisão diária, a provisão semanal, a provisão mensal. O Senhor tem sustentado o teu povo. Deus, nós queremos consagrar ao Senhor os dízimos e ofertas que estão sendo entregues neste momento, Pai. Assim como também nós consagramos a vida de cada ofertante. Rogamos a Ti, Senhor, a Tua bênção e a Tua provisão, o Teu milagre na vida dos Teus servos. Em nome de Jesus, Pai. Abençoa as finanças da Tua igreja, abençoa as finanças do Teu povo, que haja sempre a provisão na casa dos Teus servos. Em nome de Jesus que nós oramos, em nome de Jesus que nós te agradecemos. Amém, amém e amém. Família Pastor de Suzano, estamos ansiosos para cultuarmos presencialmente. Dessa forma, temos nos dedicado e trabalhado para cumprir com os protocolos estabelecidos, a fim de oferecermos um ambiente seguro para todos. Preparamos o nosso salão com os assentos previamente demarcados e reservados. Os nossos cultos presenciais acontecerão aos domingos, às 18h30. Não será permitida a entrada de crianças menores de 12 anos e pessoas que convivem ou estão no grupo de risco. Mas não se preocupe, continuaremos os nossos cultos online aos domingos às 18h30, para que vocês possam cultuar em suas casas. Além disso, precisamos da sua colaboração, adotando as seguintes atitudes. Primeiramente, certifique-se de que está usando a máscara de forma adequada, pois a entrada sem a mesma está proibida. Leve também o mínimo de objetos possíveis, de preferência para o celular e uma garrafa d'água. Ao chegar no templo, a equipe do Ministério Atmosfera irá orientar a higienização constante das mãos com álcool em gel e aferirá a sua temperatura. Caso a medida seja maior que 37,8 graus Celsius, retorne para sua casa e consulte um médico. Tapetes sanitizantes estarão disponíveis para higienizar os seus calçados antes que entre no salão. Feito isso, dê o seu nome para o voluntário da Atmosfera para que o conduza ao assento reservado conforme a sua inscrição. Lembre-se que o toque físico não será permitido. Ao cumprimentar os seus irmãos, dê preferência ao toque dos cotovelos ou acene. Os ministros de louvor e preletores deverão fazer o uso de máscaras, retirando apenas quando forem ministrar. Seus microfones serão higienizados e terão protetores individuais. No momento de louvor, adore com fervor, mas, atenção, respeite o distanciamento e as marcações das cadeiras, e não as modifique de lugar. Durante o ofertório, não saia do seu lugar. Os envelopes para entrega de dízimos e ofertas estarão previamente colocados em seu assento, e os voluntários irão até você para recolhê-los. Os banheiros estarão disponíveis apenas para o uso de uma pessoa por vez. Aconselhamos a evitar utilizá-los se não for necessário. Lembre-se de higienizar as mãos antes e depois do uso, com álcool em gel. O uso do bebedouro não será permitido, por isso orientamos que leve a sua garrafa com água para o uso pessoal. Na saída, evite aglomeração. Saia um de cada vez de forma imediata após o término do culto. Marque aí na sua agenda, dia 29 de novembro, às 18h30, nós temos um encontro muito especial, muito importante. Esse será o retorno dos nossos cultos presenciais. Faça sua inscrição. Estamos ansiosos para nos reunir como igreja. Para isso, contamos com a sua ajuda. Paz Church, Suzano. Amém, amém. Eu espero que você tenha sido abençoado com esses louvores, com o momento de louvor, mas eu também espero que você tenha louvado a Deus com o seu coração, com toda a intimidade do seu coração, só a sua voz e Ele. Eu espero que você tenha feito esse momento de adoração particular, junto com todos os outros que estão louvando, e juntos nós construirmos um momento de louvor e adoração a Deus, do qual Ele se agrada. Amém? Irmãos, na semana passada nós falamos sobre Romanos 5, onde nós falamos sobre aquele famoso versículo, Romanos 8, sobre aquele famoso versículo, todos sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós pensamos algumas coisas e nós refletimos sobre algumas coisas naquele versículo e
E hoje nós continuaremos falando desse versículo, nós finalizaremos alguns trechos desse versículo para que a gente possa entender um pouquinho melhor e ser um pouco mais aprofundado naquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Então, se você quiser, pode abrir a sua Bíblia em Romanos 8, 28 ou o seu celular. Eu vou ler de novo o versículo, nós vamos recapitular aquilo que nós falamos e vamos seguir. Amém? Então a palavra diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Na semana passada nós refletimos a respeito de duas palavras, duas expressões, na verdade, desse texto. A primeira expressão é a expressão sabemos, né? E nós falamos que quando a Bíblia entende, a Bíblia fala, a Bíblia nos ensina que quando nós falamos sabemos algo, quando eu sei sobre tal coisa, eu tenho a experiência daquilo. Eu vivi uma experiência com aquilo e por causa dessa experiência eu posso dizer que eu sei. Muitas vezes diferente da cultura comum, quando a gente fala, por exemplo, você conhece tal pessoa? Ah, sei quem é, conheço. Mas muitas vezes a gente conhece de ouvir falar, conhece porque viu na TV, até citei o exemplo semana passada de pessoas que a gente diz que a gente sabe quem é, mas a gente viu na TV, a gente vê a pessoa falando na TV, ou aparecendo, ou jogando bola, algo do tipo, mas nós não sabemos verdadeiramente quem essa pessoa é, e é diferente de quem sabe quem é o próprio cônjuge, ou a cônjuge. Quando eu falo que eu sei quem é a Natália, minha esposa, quando você fala que você sabe quem é sua mãe, seu pai, seus filhos, seu marido ou esposa, é diferente de nós dizermos eu sei quem é a minha esposa, o meu filho, meu pai, do que dizer eu sei quem é, por exemplo, o Neymar ou o Silvio Santos. E eu dou só esses exemplos só para a gente entender a diferença. E a Bíblia nos ensina que quando nós falamos sabemos, nós estamos falando de que nós temos experiência próxima. Nós temos proximidade com aquilo que nós dizemos que sabemos. E sabemos o quê? Sabemos que todas as coisas. E a Bíblia também é muito clara quando ela fala todas as coisas. Ela não abre exceção de nada. Ela realmente diz que todas as coisas cooperam. Todas as coisas absolutamente favorecem o bem. Todas as coisas, sejam coisas que nós julgamos, né? Coisas alegres, coisas boas, ou sejam coisas que nós julgamos que são tristes, coisas ruins, coisas difíceis. Tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós falamos dessas duas coisas na semana passada. Então nós vimos a necessidade, semana passada nós falamos a respeito da necessidade de nós termos uma experiência com Deus, de nós sabermos quem é Deus, um relacionamento profundo. A gente só conhece alguém quando a gente tem um relacionamento profundo com esse alguém. E também falamos que esse relacionamento profundo nos faz entender que tudo que acontece favorece para o bem desse relacionamento, para o bem dessa caminhada nesse relacionamento. Então hoje nós vamos seguir e nós vamos trabalhar alguns outros termos desse versículo e eu gostaria de refletir a respeito disso com você. Fique muito à vontade para abrir o seu coração, para deixar Deus ministrar no seu coração. Então vamos lá. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem. Todas as coisas cooperam para o bem. E eu quero refletir com você a respeito desse bem. O que é esse bem? Como que é esse bem? Quando que é esse bem? Eu quero refletir com você, eu quero pensar um pouco. O que é o bem que esse versículo está falando? Na Bíblia tem alguns exemplos de pessoas que enxergaram o que era esse bem. Alguns exemplos de pessoas que tiveram experiências e viveram experiências e disseram: olha, isso é bom para mim, isso me faz bem. Um dos exemplos que eu me lembro é Paulo, lá em Filipenses capítulo 4, quando ele fala assim: aprendi o segredo de viver contente. Aprendi o segredo de viver contente. E aí ele fala: eu passei frio, posso passar fome, posso dormir na rua, posso ter o que vestir, posso não ter o que vestir. Todas as coisas
eu posso todas as coisas, porque Ele me fortalece. Então, quanto mais eu passo por dificuldade, mais eu sei que Deus está comigo. Isso me faz bem. Isso é Paulo dizendo para os filipenses, para a carta aos filipenses. Um outro exemplo também magnífico é a vida de José, lá em Gênesis. Quando José é vendido como escravo, os irmãos dele armam uma cilada, vendem ele como escravos, e ele vai passar a trabalhar para Potifar. Só que José, ele começa a prosperar tudo que ele colocava a mão. E Potifar viu isso acontecendo. Tudo que ele colocava a mão prosperava, e Potifar reconheceu. O tempo passou, ele foi preso de novo por um erro que ele não cometeu, mas as coisas mudaram também, e Deus o tempo todo ali moldando José, o tempo todo ali com José. Deus deu sonhos para que José interpretasse, Deus deu sonhos ao faraó para que José interpretasse, e aquilo ali ele foi entendendo que Deus estava com ele o tempo todo, ele sabia que Deus estava com ele. Tempos depois ele vira o governador do Egito, o segundo homem mais poderoso do Egito, e os irmãos dele vão visitar o Egito tentando comprar comida. Você conhece a história, não sabiam quem era o governador, mas aí José, quando se revela governador, ele fala assim, vocês tentaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. Então José sabia que tudo que ele passou, José sabia que tudo que ele enfrentou fez bem, tinha um propósito de fazer o bem. E um outro exemplo que me chama a atenção, e esse é muito conhecido, inclusive existe uma música do Ademar de Campos linda a respeito desse texto, quando Jó fala assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos veem. Então Jó, se você conhece a história, você vai lembrar, Jó passou por muitas coisas, era um homem de muitas posses, de repente perdeu tudo, ou quase tudo, e aí muito tempo depois, Deus abençoa ele numa bonança novamente, ele acaba tendo tudo que ele já tinha, só que em dobro, e aí ele revela nesse texto: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu entendi, e os meus olhos veem. Quando a gente fala de saber o que é bom ou o que é bem, essas pessoas experimentaram dificuldades que fizeram bem para um propósito, para uma finalidade. Agora eu quero refletir com você o que é o bem efetivamente. Eu contei os exemplos, mas o que é o bem? E eu gostaria de me atentar a 2 pontos. O primeiro ponto, o primeiro bem, é o bem que eu e você achamos que é bem, ou bom, né? Para caber na gramática. Aquele bem, entre aspas, que eu e você achamos que é bem. Eu não sei se você já passou por isso, mas provavelmente se você não passou, você conhece alguém que passou. Talvez algo tenha dado errado, alguma situação tenha dado errado, e em determinado momento você ouviu de alguém, ou você até mesmo falou para alguém, ou você ouviu alguém receber essa palavra: ah, mas tudo bem, tudo coopera para o bem, né? Tudo coopera para o bem, né? E essa situação está errada? Não está errada. Realmente tudo coopera, a gente falou que todas as coisas cooperam. Só que a gente acha que o bem que as coisas cooperam é o bem que nós achamos que é certo, ou nós achamos alguma coisa. E não é esse bem que a Bíblia está falando. Normalmente nós condicionamos o bem quando algo dá errado, no sentido de que, olha, se algo deu errado agora é porque ali na frente vai dar certo. Se algo deu errado agora é porque lá na frente Deus tem algo melhor. Se algo deu errado agora é porque não era para você. Mas tudo coopera para o bem, ou seja, Deus vai te dar algo muito maior, muito melhor, muito mais interessante. Então nós precisamos prestar atenção que a gente fala isso, né? Tudo coopera para o bem. Só que a gente condiciona esse bem a situações muitas vezes materiais ou situações relacionais. Entende? Nós condicionamos uma situação que nós passamos ruim, dizendo:
tudo coopera para o bem, ou seja, agora é ruim, lá na frente, alguma coisa vai acontecer que é muito melhor do que isso. Nós condicionamos, nós acreditamos que há uma recompensa por algo que deu errado, entende? Então se algo deu errado agora, ali na frente eu vou ter a recompensa do porquê que isso deu errado. Nós precisamos refletir se é exatamente isso que a Bíblia nos ensina. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para o que a Bíblia nos ensina, do que a palavra de Deus nos ensina, quero me atentar a alguns textos com você, mas a Bíblia nos ensina a respeito do bem que Deus enxerga como bem. E o primeiro texto que eu quero ler com você é Romanos 5, capítulo 5, versículo 3, e ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então eu quero me atentar com você num trecho bem específico. Nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança. Então a Bíblia fala que quando nós passamos por uma perseverança, por um momento em que nós precisamos perseverar, nós adquirimos uma certa experiência. E quando nós adquirimos uma certa experiência, nós adquirimos também a esperança. Mas esperança no quê? Experiência do quê? Perseverança no quê? Ou em quem? A gente vai chegar lá. Mas percebe que a Bíblia já está falando de uma outra situação? Em nenhum momento esse texto está se referindo ao momento de você receber uma recompensa porque algo deu errado. Eu vou dar um exemplo para você. Eu vou dar uma situação que provavelmente você passou sendo criança ou sendo pai e mãe. Eu gosto sempre de citar alguns exemplos para ficar um pouco mais fácil de entender, né? Se você é mãe ou pai, você com certeza passou por isso. Você levou teu filho no médico, e aí ou ele estava doente ou era campanha de vacinação. E o seu filho não gosta de tomar injeção, ou a sua filha não gosta de tomar injeção, nem vacina. E aí você leva o teu filho na salinha para tomar a injeção, a vacina, né? E aí o teu filho começa a chorar, ou a gritar muitas vezes, ou a não querer ir, né? Ele faz toda a força do mundo para não ir para aquela salinha, porque ele sabe que aquela salinha vai ter uma injeção, vai ter uma vacina, vai ter uma agulha que vai aparentemente machucar ele. Agora pensa comigo, aos olhos da criança, a injeção, a agulha que vai entrar na pele dele, no bracinho ou no bumbumzinho da criança, aos olhos da criança, aquilo é ruim, porque aquilo vai doer muito, né? E muitas vezes tem adulto ainda que não gosta de tomar injeção, mas o adulto já sabe. Por quê? Porque adquiriu experiência, né? Mas voltando ao exemplo da criança, a criança acha aquilo horrível, a pior coisa do mundo. O que o pai acha? O pai sabe que dói, mas o pai pode livrar a criança de tomar a injeção? O pai pode livrar a criança de tomar a vacina? A mãe pode livrar a criança de tomar a injeção, a vacina? Não pode. E a mãe e o pai sabem que enquanto aquela agulha estiver dentro da criança, né, e muitas vezes a criança chorando, ele sabe que ele não pode fazer absolutamente nada, porque a criança precisa passar por aquilo. Por quê? Porque aquela injeção, aquela vacina vai fazer bem para aquela criança. Mas naquele momento ele só pode olhar e esperar e tentar acalmar a criança. Por quê? Porque aos olhos da criança aquilo é completamente horrível, mas aos olhos do pai, aos olhos da mãe, aquilo é necessário, porque vai fazer
bem para a criança. Entende? Então, as tribulações produzem perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. Então, nós somos levados a entender que o bem não é exatamente o bem que nós achamos que é. Não é uma recompensa. Não é uma situação muito melhor, não é um carro muito melhor do que aquele que eu tinha e bateu, roubaram. Não é um celular muito melhor do que aquele que eu tinha. É uma experiência, é uma perseverança, é uma esperança. É algo dentro de mim que começa a ser moldado, forjado. E se você parar para pensar, eu citei o exemplo da criança, eu citei o exemplo do pai e da mãe. Muitas vezes Deus faz isso conosco. Se você parar para pensar, você passa por situações que você não quer passar. E Deus poderia te livrar daquilo. Deus é poderoso, Ele é onipotente, Ele faz o que Ele quiser, né? A Bíblia fala, e eu gosto muito de enfatizar isso, que todo o poder está na mão dele e ele tem todas as coisas debaixo dos pés. Mas, muitas vezes ele permite que você passe por aquilo, para que você avance o nível. Quer um exemplo maior do que a sua história? O próprio Jesus Cristo. Nós cantamos aqui, Deus Pai o abandonou, cessou o seu respirar. Por quê? Porque Jesus apanhou e foi crucificado. E isso não foi uma questão de minutos, isso levou horas, isso levou boa parte de um dia. E incrivelmente, Jesus sofrendo lá na cruz, ele disse coisas maravilhosas. Uma das coisas que ele disse é: Pai, não lhes impute esse pecado. Deus viu o filho dele, o único filho até então, o único filho sofrendo, sendo torturado, sendo zombado, sofrendo inúmeros tipos de violência, inúmeros tipos de tortura. Deus não livrou ele de lá. Inclusive Jesus foi desafiado a se livrar de lá. Ué, você não é Jesus? Então se livra daí, desce daí. Você não diz que é Jesus? Mas Deus não livrou ele da cruz. Só que Jesus é sempre um nível acima, né? Jesus não passou por aquilo para aprender algo, ele passou por aquilo para que eu e você aprendêssemos algo. Nós precisamos refletir nisso. Esse é o bem que a Bíblia fala. Esse é o bem que a Bíblia se refere. Lá em Hebreus capítulo 12, versículo 20, do 26 ao 29, eu quero ler com você. Ele diz assim: nesse tempo, a voz dele abalou a terra. Perdão, naquele tempo, não nesse, naquele tempo, a voz dele abalou a terra. Mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer, não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção destas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Tá bom aqui. Então, eu quero refletir com você nesse texto alguns minutos muito rápido para dar embasamento àquilo que eu estou falando. A Bíblia fala que o autor de Hebreus escreveu exatamente isso. Ele diz que ele vai fazer tremer não só a terra, mas também o céu. Mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. E aí o autor diz assim, olha, quando ele fala mais uma vez, significa que ele vai remover as coisas que podem ser abaladas.
Quando ele fala mais uma vez, ele vai remover as coisas que foram abaladas para permanecer apenas as que são inabaláveis. Quando ele usa esse texto, ele está usando um texto, ele está repetindo um texto lá de Ageu. E eu não vou ler esse texto, ele está lá em Ageu 2, mas o texto é exatamente esse, só que ele acrescenta uma única frase que dá todo sentido para o texto lá de Ageu. É Ageu capítulo 2, versículo 6. Ele vai falar assim: e encherei este lugar da minha glória. Encherei este lugar da minha glória. Então o autor de Hebreus está dizendo assim, que Deus vai fazer tremer não só a terra, mas também os céus, porque Ele vai remover as coisas que podem ser abaladas. Agora você me pergunta, o que pode ser abalado? E o que é inabalável? Tem muita coisa que pode ser abalável. Tem muita coisa que vai ser abalada. Eu só não vou ter tempo de dizer, mas tem muitas coisas. Tudo que é abalável vai ser abalado. E quando ele fala para que fiquem apenas as coisas inabaláveis, ele está dizendo assim: Deus vai tirar, vai limpar tudo que não precisa estar ali, tudo que não precisa estar em mim e em você, para que a glória dele encha o templo. Se você for lá em Ageu, ele vai dizer exatamente essa frase: e encherei este lugar, ou então dependendo da versão, encherei este templo da minha glória. O templo do Senhor hoje sou eu, e o templo do Senhor hoje é você. E Ele quer remover as coisas que são abaláveis para deixar apenas aquilo que é inabalável. Então, quando nós dizemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, nós estamos dizendo que todas as coisas cooperam para que as coisas abaláveis sejam removidas e fique apenas aquilo que é inabalável. Sabe o que é inabalável? É exatamente aquela frase de Ageu: a glória do Senhor que enche o templo, que enche e transborda o templo da glória e do poder dele. Essa é a coisa inabalável que Deus quer encher a minha vida, a sua vida, a sua casa, a minha casa, essa igreja, esse templo, esse prédio que eu estou aqui agora. Ele quer remover aquilo que não precisa, aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu acho, aquilo que eu acredito, para colocar uma certeza inabalável, a glória dele enchendo a minha vida e a sua vida. Mas a glória dele não enche a minha vida e a sua vida para nada. Tem uma função, e essa função está lá no capítulo, está lá em Romanos capítulo 8, no versículo 29, para ser conforme a imagem do Filho. Para ser conforme a imagem do Filho. Então tudo que a gente entende como bem tem um propósito: me transformar e transformar você mais parecido com Jesus. Transformar a minha vida, transformar a sua vida numa vida mais parecida com Jesus Cristo, com a vida que Jesus Cristo nos ensinou de forma perfeita, de forma inerrável, de uma forma única, exclusiva, sem erro, sem pecado. A Bíblia fala que todas as coisas serão abaladas e permanecerão apenas as inabaláveis. Sabe o que é isso? Você já viu na TV, por exemplo, ou se você já teve a experiência de estar num lugar assim, você já viu um trator destruindo uma parede? Ou você já viu aquelas bolas de pêndulo batendo em alguma estrutura e derrubando aquela estrutura? Imagina uma daquela batendo no teu coração. Imagina uma estrutura daquela batendo forte no teu coração. E toda vez que aquela estrutura forte bate, alguma coisa sai, alguma coisa cai dali. Talvez seja os seus pensamentos tristes,
Talvez seja a sua inveja, talvez seja a sua fofoca, talvez seja a minha inveja, talvez seja a minha fofoca, talvez seja a minha língua que peca, talvez sejam os meus pensamentos, os seus pensamentos. Cada hora que aquele pêndulo, se você já viu essa cena, você vai saber do que eu estou falando, um pêndulo que bate numa estrutura e aquela estrutura vai desmoronando, vai desmanchando. Pensa nessa situação, fazendo essa metáfora para o teu coração. Uma estrutura que bate no teu coração, algo que bate forte no teu coração. E quando aquilo bate, algo do teu coração cai fora, algo do seu coração sai dali. Mas só vai permanecer uma única coisa, que qualquer outra coisa vai bater, vai tentar destruir e não vai conseguir. É a glória dele moldando a sua vida e a minha vida, para que nós sejamos parecidos com Jesus, para que nós sejamos parecidos com aquilo que ele quer que nós sejamos, para que nós vivamos aquilo que ele quer que nós vivamos. Então, se você tem passado por algo que você não entende, ou se você tem passado por algo que você entende, se você tem passado por algo que você não está feliz, ou se você tem passado por algo que você está feliz, o único intuito de você viver aquilo que você está vivendo é para que você seja parecido com Jesus. Não existe outro motivo. Não existe outra razão para que você esteja vivendo aquilo que você está vivendo. Todas as coisas cooperam. Todas as coisas. Se a gente parar para pensar, lá em Hebreus, um outro texto que pode embasar isso, lá em Hebreus também no capítulo 12, no versículo 2, diz que Jesus é o aperfeiçoador da nossa fé. É o aperfeiçoador, é Ele quem aperfeiçoa a nossa fé. Ou seja, a nossa fé é aperfeiçoada. A nossa fé vai crescendo em níveis, de degrau em degrau. A nossa fé vai fazendo com que a gente cresça em esperança, em perseverança, em experiência. Ele vai nos aperfeiçoando para que nós sejamos parecidos com Ele. Me perdoa se eu estou sendo repetitivo, mas a ideia é que você absorva isso. Sabemos, eu tive a experiência comprovada, que tudo, absolutamente tudo, coopera para que eu seja mais parecido com Jesus. E o versículo de Romanos 8:29 confirma exatamente isso: para serdes conforme a imagem do seu Filho. Qual que é o propósito da minha vida e da sua vida? Ser a imagem do Filho. Se eu te pedir para pensar em 2, 3, 4 notícias ruins que você leu no jornal, que você ouviu da TV, que você leu na internet, que você viu no Facebook, no Instagram ou em qualquer site de notícia, eu tenho certeza que você vai pensar muito rápido em 2, 3, 4 notícias. Seja econômico, seja violência, seja saúde, seja educação, seja pandemia. Tudo isso você vai pensar muito rápido. Mas quando a gente pensa nessas coisas, quando a gente enxerga tudo isso, a gente se entristece. E é óbvio que a gente se entristece. Mas quando a gente para pensar na nossa vida, naquilo que nós vivemos, naquilo que eu vivo hoje, eu, André, vivo no meu dia a dia, e aquilo que você vive no seu dia a dia, se nós não olharmos e enxergarmos Deus lá em cima, como diz o salmista, em cima do monte, eu elevo os meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. Se nós não enxergarmos Ele lá em cima, nós vamos esmorecer. E é por isso que nós precisamos ter Ele como a única coisa inabalável, porque tudo pode passar, tudo pode desmoronar, tudo pode cair, mas Ele é inabalável. A glória dele é inabalável. O Espírito Santo que está sobre você e sobre mim é inabalável. E assim nós podemos crer, ter a fé e sermos aperfeiçoados de que sim, nós estamos caminhando para sermos a imagem do Filho. E quando nós somos a imagem do Filho,
todas essas notícias que estão ao nosso redor, que nos assolam, todas essas dificuldades que nos assolam, podem ser transformadas, porque um reino inabalável, como diz lá em Hebreus, um reino inabalável tem poder para transformar toda e qualquer situação. Amém? Vamos seguir. Eu quero falar com você, além disso, um outro exemplo. Se eu parar para te perguntar, inclusive eu vou te desafiar, se você souber de cabeça, escreve no comentário aqui do nosso culto, no comentário aqui do YouTube. Você sabe quanto custa um cacho de uva? Você sabe quanto que custa um cacho de uva? Agora, recentemente, eu adquiri o hábito de fazer feira. Olha só, né? Quem diria? Eu adquiri o hábito de fazer feira. Então, normalmente todo sábado de manhã tem uma feira perto do condomínio que eu moro. E aí eu vou e faço feira e vou sozinho, tá? Vou sozinho e faço feira. Mas eu não lembro quanto custa o cacho de uva. Não lembro quanto que custa. Se você lembrar, escreve aí. Quanto que custa um cacho de uva? Ou 1 quilo de uva? Agora, quanto que custa um vinho chileno? Um vinho português? Um vinho francês? Quanto que custa? Tem vários preços, tá? Tem vinhos que custam R$500. Tem vinhos que custam R$1.000. Tem vinhos que custam R$25.000. Tem vinhos que custam R$100.000. Mas você sabe qual que é a diferença? A uva custa R$2, R$3, R$4. Um vinho custa R$1.000, R$2, R$10, R$15, R$20, R$50, R$100.000. O que é um vinho? Você sabe me dizer o que é o vinho? Com certeza você sabe, o vinho nada mais é do que a uva espremida e o líquido armazenado. Você espreme uma uva ou uma quantidade de uvas, o líquido você armazena no recipiente, deixa aquele recipiente guardado para o vinho fermentar e você tem um vinho. Então você entende que a uva tem um preço X e o vinho, que é derivado, é um produto que vem da uva, custa 1.000 vezes mais, 10.000 vezes mais do que uma uva. Eu gostaria de refletir com você nesse exemplo, porque muitas vezes o produto que sai de algo que foi amassado, espremido, pisado, é mais valioso do que um produto que ainda não passou por esse processo. A mesma coisa a oliva. Talvez você nem ache para comprar uma oliva, mas o processo do azeite tratado, o processo do azeite todo feito para que tenha um azeite puro, faz o azeite ser caro. A Bíblia fala muito sobre azeite e não é só caro. A Bíblia não trata azeite como um objeto caro. A Bíblia trata o azeite como um objeto que naquela época era usado para ungir pessoas. Era um símbolo de unção naquela época. Era muito sério o uso do azeite. Mas sabe por que era sério? Porque o processo que o azeite passou fez com que aquele produto ficasse valoroso. Então muitas vezes o processo de ser esmagado, de ser apertado, de ser espremido faz com que algo tenha um valor muito maior do que o que ele tinha do que antes, quando ele não era um produto que foi esmagado, foi pisado, foi espremido. E eu gostaria de te deixar com esse exemplo do vinho e da uva, para que você pudesse pensar. E seguindo para a nossa última expressão, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu quero me atentar a esta última expressão, aqueles que o amam, ou aqueles que amam a Deus. Quando a gente fala desse versículo, desse trecho, quando a gente fala aqueles que o amam,
a gente já tem que pensar numa coisa, nós já podemos pensar numa coisa. Nós não estamos falando de todo mundo. Nós não estamos falando de qualquer pessoa. Nós estamos falando de um grupo específico de pessoas. Que grupo é esse? O grupo daqueles que amam a Deus. O grupo daqueles que amam a Deus. E se eu puder refletir com você rapidamente algumas características daqueles que amam a Deus. Tem dezenas de características, mas eu gostaria de refletir com você apenas algumas, para que a gente possa refletir se nós estamos nesse processo de amar a Deus de verdade. Aqueles que amam a Deus são pessoas que aceitam o processo. Eu acabei de falar da uva e do vinho. Pessoas que aceitam o seu processo de serem transformados na imagem do Filho, sabem que ao serem transformados na imagem do Filho, eles terão um valor muito maior do que aquilo que tem hoje. Porque ele vai sendo limpo, ele vai sendo tratado, ele vai sendo curado de coisas que ele precisa ser curado, e ele vai sendo cheio de coisas que ele precisa ser cheio. Então é literalmente aquilo que nós cantamos e aquilo que nós conhecemos. Nós vamos sendo cada vez mais esvaziados de nós e enchidos de Deus. Essa é uma das características daqueles que amam a Deus. Outra característica daqueles que amam a Deus são aqueles que obedecem os seus mandamentos. Lá em 1 João, capítulo 14, 21, diz assim: aqueles que guardam os seus mandamentos e os obedecem são aqueles que amam a Deus. 1 João, João 14, 21. 1 João é um outro texto. João 14, 21. Se alguém diz que ama a Deus, então são aqueles que guardam os seus mandamentos e os obedecem. Estes são os que amam. Será que nós guardamos com toda a intensidade do nosso coração os mandamentos e obedecemos os mandamentos? Não porque está na Bíblia eu tenho que obedecer, mas porque eu quero honrar ao meu Deus? Será que eu tenho a vontade, o desejo de honrar a Deus obedecendo aos mandamentos? Aqueles que amam a Deus obedecem aquilo que Ele nos ensinou, não porque é obrigado, mas porque quer honrar aquilo que Ele nos ensinou, aquilo que Ele nos deixou como exemplo. Agora sim, 1 João, capítulo 2, versículo 4, ele diz assim: se alguém diz eu amo a Deus, mas não obedece os seus mandamentos, este é mentiroso. A verdade não está nele, mas quem obedece os seus mandamentos mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Então, aqueles que amam a Deus, eu poderia resumir com esse versículo. Se alguém diz que ama a Deus, supostamente diz que sabe quem Ele é. Mas se alguém diz que ama a Deus e não obedece os seus mandamentos, nem sequer sabe que mandamentos são esses, é mentiroso, e isso é a Bíblia que está falando. Eu preciso pensar se eu realmente sigo os mandamentos de Deus, aquilo que Ele me ensinou. Eu preciso pensar se eu estou honrando Ele com a minha vida. E eu gostaria de te convidar a pensar exatamente a mesma coisa, se você tem honrado a Deus com a sua vida, com aquilo que Ele nos ensinou e quer que nós façamos. Mas quem obedece os seus mandamentos mostra que o amor está aperfeiçoando a sua vida. Ou seja, se você quer honrar a Deus e você obedece os mandamentos dele porque você quer honrá-lo, você demonstra que você o ama e você demonstra que ele está aperfeiçoando você dia após dia, processo após processo, semana após semana, dificuldade após dificuldade, alegria após alegria. Ele está te aperfeiçoando se você reconhece que você o ama e obedece e honra a esse Deus. Nós precisamos realmente pensar se nós amamos a Deus. Eu sei que muitas vezes nós não temos ânimo para suportar as dificuldades. A gente nem quer suportar a dificuldade. Quanto mais confortável for a nossa vida, melhor. A gente não gosta de dificuldade.
E eu sei que é difícil. Nós estamos passando agora, por exemplo, pelo meio de uma pandemia. Os cultos passaram a ser participados em casa. Os cultos passaram a ser feitos, produzidos, para que nós participemos do culto em casa. E eu sei que tem muita gente que tem dificuldade para assistir o culto, mas acredite, quando você assiste o culto, parte daquilo que Deus te ensinou está sendo honrado. Você cultua Ele no momento em que está toda uma comunidade cultuando. Eu estou cultuando a Deus da minha casa, você da sua casa. É claro que a gente não pode ter contato, aquele contato tão gostoso de abraçar na igreja, de dar risada, de conversar, de cantar junto, de ouvir a igreja junto. É claro que isso, infelizmente, por enquanto não tem, mas fica a dica, logo logo nós voltamos. Mas eu sei que muitas vezes nós não temos isso, porque eu estou na minha casa e às vezes só está eu e minha esposa, ou às vezes está uma família um pouco maior, ou às vezes está pouquíssimas pessoas, ou muitas vezes eu sei que só você na sua casa assiste o culto. Mas saiba que existe uma comunidade que em espírito está louvando a Deus unida, e Ele está ouvindo, e em algum lugar da graça dEle Ele tem se agradado do louvor que nós oferecemos quando nós oferecemos de coração aberto. Eu sei que é difícil passar por isso. Não é só um culto que está sendo cultuado de casa, tem todo um contexto. Mas é difícil, eu sei. Mas isso pode nos forjar. Nós podemos ser forjados, aperfeiçoados para amá-lo. E para sermos moldados à imagem de Cristo. Eu sei que tem muita gente que tem dificuldade de parar de pecar com pecados que já comete há muito tempo. Tem dificuldade de administrar sua finança. Talvez isso seja um pecado. Tem dificuldade de controlar a sua alimentação. Isso pode ser um pecado. Tem dificuldades de parar de falar mal das pessoas. Isso é um pecado. É difícil. Mas nós precisamos aceitar que, se nós queremos amar a Deus, nós precisamos obedecer e honrar aquilo que Ele nos ensinou. Nós precisamos fazer isso se nós entendemos que nós amamos a Deus. O intuito desse versículo, o intuito disso tudo que nós falamos aqui, é dizer que, se nós sabemos, nós temos a experiência comprovada e vivida de que nós sabemos, nós temos um relacionamento profundo, verdadeiro, que todas as coisas, isso quer dizer exatamente todas as coisas. Nós temos a certeza de que tudo coopera para o bem. Para que bem? O bem é ser parecido com Cristo. Esse é o bem. Essa é a verdade inabalável. E daqueles que amam a Deus. Toda essa verdade é válida para aqueles que amam e aqueles que querem honrá-lo. Eu me lembro de duas músicas nesse momento, e são músicas que eu tenho ouvido há algum tempo já, com frequência. Uma delas fala, o nome da música é Toda Dor é por Enquanto, e essa música fala: vem completando a obra. Vem completando a obra que começa agora, misturada na dor que é por enquanto. Vem completando a obra que começa agora, misturada no amor que é para sempre. Então essa música fala, e eu gostaria de só ter recitado ela para você, para que você pudesse entender que toda dor é por enquanto, mas o amor e a obra de Deus é eterna. E uma outra música que eu lembrei é uma música que eu tenho literalmente vivido. E é uma música que fala: você me leva ao deserto para falar de amor em determinado trecho, e é o trecho que tem ficado na minha cabeça. Você me põe no meio da tempestade e pinta o arco-íris. Eu garanto para você, por experiência, que ainda que haja uma tempestade, há um arco-íris. E eu garanto além, que ainda que haja uma tempestade, podem existir vários arco-íris. Eu tenho experimentado disso, e eu gostaria de te incentivar a olhar para isso como algo de Deus para a sua vida.
Gostaria de te incentivar a olhar para isso como um momento onde Deus está te aperfeiçoando, talvez transformando um processo da uva que vira vinho e tem um valor muito maior depois do processo. Todas as coisas cooperam para que você seja formado à imagem de Jesus. Se você ama Jesus, todas as coisas vão cooperar para que você seja formado à imagem dele. Sabe, meus irmãos, essa palavra tem o intuito de nos fazer entender que a Bíblia nos ensina que tudo vai nos levar para ele. Tudo vai nos levar para ele. Ainda que as dificuldades, ainda que as alegrias, ainda que as tristezas, ainda que os sorrisos, nós seremos levados a nos parecer com ele. Resta-nos amar a Deus, cabe-nos amar a Deus, cabe-nos aceitar a vontade de Deus nas nossas vidas e honrá-lo com aquilo que ele nos deu. Honrá-lo, obedecer. Gostaria de simplesmente orar para que você possa realmente abrir o seu coração para que isso seja uma verdade. Gostaria de simplesmente orar para que você possa realmente abrir o seu coração para que isso seja uma verdade. Abrir o seu coração para que isso seja uma verdade. Talvez você tenha percebido que você não sabia quem era Deus da maneira que você imaginava e que você precisa viver um relacionamento melhor com Ele. Talvez você tenha blasfemado, dizendo que talvez tal coisa que você viveu não cooperou, não fez, não foi da vontade de Deus, mas acredite no que eu vou te dizer, coopera. Talvez você tenha achado que o bem que aquela coisa estava te fazendo era o bem material, era uma recompensa, era algo que veio para te abençoar muito mais do que aquilo que você não teve, mas a verdade é que aquilo veio para te transformar na imagem do Filho, do Jesus ressurreto. E essa mensagem vem para também nos consolar e nos alertar de que nós precisamos amar e honrar a Deus com tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos. Na tela vão aparecer alguns QR Codes, você pode escanear o QR Code, você pode procurar alguém da nossa igreja, talvez o seu líder de célula, talvez o teu discipulador, talvez o teu pastor, talvez o teu líder de ministério, para que você possa dizer, olha, eu preciso de ajuda porque eu não estou eu não estou enxergando como que eu estou me parecendo mais com Jesus Cristo. Eu nem sequer sei se eu amo a Deus. Eu não tenho honrado a Deus, eu não tenho obedecido, eu preciso de ajuda. Então a minha palavra para essa noite, para mim, para o meu coração é, eu preciso entender que tudo me leva a ser mais parecido com o Filho, para ser mais parecido com Jesus, desde que eu ame e honre a Jesus, honre ao meu Deus. E eu te garanto que seja dificuldade, seja uma tempestade que talvez você esteja passando, tem um arco-íris para você olhar. Talvez tenha mais de um arco-íris para você olhar. Eu não costumo e nem gosto muito de falar a meu respeito, mas nos últimos meses eu tenho enfrentado uma das situações mais dependentes de Deus da minha vida. E hoje eu falei para a Natália, realmente Deus tem mostrado arco-íris atrás de arco-íris. Realmente Deus tem mostrado arco-íris atrás de arco-íris, independente do tamanho da tempestade. Nós temos enxergado o arco-íris todo momento, em qualquer lugar que nós olhamos. Não porque nós somos algo ou não porque nós somos alguém, mas simplesmente porque Ele é gracioso. E Ele faz com que nós possamos ser aperfeiçoados para que sejamos a imagem do Filho. Feche teus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, por essa noite. Muito obrigado porque nós estamos falando a respeito da Tua Palavra. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque nós podemos ser parecidos contigo, desde que nós queiramos amar a Ti, desde que nós honremos a Ti, Pai. Desde que nós nos entreguemos à dependência do Senhor, ó Pai. E ainda que passemos por frente a um arco-íris, ainda que nós passemos por alegrias, o Senhor nos fará enxergar que essa alegria tem um propósito, que essa alegria tem um caminho a ser, que essa alegria tem um caminho a ser percorrido. Aonde eu estou, Pai, não é o final do caminho, ó Pai, em si é uma caminhada, é um processo, ó Pai, que nós temos vivido, que eu tenho vivido, que qualquer um tem vivido, ó Pai.
Abre os nossos corações, ó Pai, para que nós possamos entender, ó Pai, como é saber, ter uma experiência, ter um relacionamento profundo contigo. Abre os nossos corações para entendermos que, ainda que seja difícil, todas as coisas estão sim cooperando para que nós sejamos mais parecidos com Jesus. E todas as coisas cooperam para que nós alcancemos a glória eterna, Pai. E um dia nós estaremos aí, na Tua mesa, celebrando com o Teu banquete, declarando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, Pai. Mas hoje a nossa oração, ó Pai, é que essa semente seja plantada no coração de qualquer pessoa que esteja ouvindo, ó Pai, e sinta a necessidade de uma mudança, e sinta a necessidade, ó Pai, de reviver aquilo que ela deixou para trás, ou de viver algo novo que ela não viveu em nenhum outro momento da vida dela, Pai. Traga esse renovo, traga essa novidade, ó Pai, para o coração daqueles que precisam, inclusive para o meu, ó Pai. No nome de Jesus é que nós oramos, ó Pai, e clamamos a Ti pela Tua misericórdia, ó Pai. Faz-nos viver, ó Pai, as nossas vidas, buscando amar a Ti o tempo todo, Te honrar com a minha vida, com tudo que eu tenho, com tudo que nós temos, com as nossas vidas, ó Pai, e sermos mais parecidos contigo, ó Pai, aqui na terra, até a glória eterna. No nome de Jesus, amém. E amém. Amém. Glória a Deus, Deus te abençoe. Deus te abençoe, fique com a paz e a graça dele. Agora nós teremos nosso Paz Kids. Se a sua criança ou as suas crianças estão aí, já dá um toque nelas, nós já vamos começar. Se não, chama ela correndo para a sala, ela vai ter uma programação para ela agora, e nós esperamos que Deus fale tanto com ela quanto falou com você essa noite, amém? Deus te abençoe. Ai, mano, desculpa. Nossa, não, tudo bem. Não tem problema. Tudo bem. Mano, por que foi fazer isso? Bem, eu tava tirando coisa pra você poder sentar. Essa brincadeira é muito perigosa. Desculpa, foi um acidente. Eu não tava tentando fazer você cair. Eu tava fazendo assim pra você poder sentar. Tudo bem, sei que foi sem querer. Vou pagar lá, pegar mais café. Eu sei que não foi acidente, foi de propósito. Deus, por favor, faz ela tropeçar. Nunca te pedi nada. Nossa, Deus, por que o Senhor não fez ela tropeçar? Seria o justo, já que ela fez comigo. Vocês não prestam! Vocês são irresponsáveis e não sabem fazer nada direito! Eu dou um simples trabalho pra vocês e até isso vocês não conseguem fazer! Mas, Senhor, se o Senhor pudesse só nos dar uma chance... Não! Chega de chance! Vocês não sabem trabalhar direito! Caiam fora! Bom, e agora o que nós vamos fazer? Perdemos a nossa chance de ter um emprego estável. Tudo porque alguém colocou meias numa sopa. Ah, me respeita. Como é que eu ia saber que as meias não são comestíveis? Mano, são meias. Você não come meias. Você é um demônio, não um rato. Olha só, respeite os ratos. Ratatouille é meu amigo. Você é burro. Por sua culpa, nós não conseguimos ficar em nenhum emprego. Tem como você parar de ser idiota por 5 minutos? Olha só, a culpa não é só minha de sermos despedidos dos 37 empregos. Quer dizer, 38 agora, né? Sério, não foi? E da última vez que você confundiu pasta de dente com corante e colocou no bolo? É verdade, mas tipo... Não, e daquela vez também que você colocou um rato do esgoto na cama do hotel. Ah, mas o Ratatouille tava com frio. Como é que eu ia saber que eles iam voltar pro hotel depois? E eles demoraram 3 horas para poder tirar o rato da cama. Eu já falei, o Ratatouille estava com frio. Eu ia deixar ele lá no esgoto? Você estava no esgoto? Por que você foi pro esgoto? O dono do hotel pediu pra eu pegar água pra ele. Eu acho que eu entendi agora o que você quer dizer. Mano, você tem cérebro? Um pouco de bom senso seria bom. Tá, eu peço desculpas por ter nos despedido desses 38 empregos. Mas não há empregos tão bons, né? Cara, como você pode dizer uma coisa dessa? Pelo
Pelo menos com o emprego nós podemos comer. Você quer morrer de fome? Olha, Agora você está me calando? Você está brincando comigo? não, olha, um pôster. Estamos contratando novos minions. Contratamos quem não é burro. Pena que somos burros. Não vamos conseguir o emprego. Nada disso, claro que vamos conseguir. Olha quanto que paga. Aqui diz que conseguiremos 5.000 por mês. Não morreríamos de fome com isso. Sabe o que isso significa? Eu vou poder comprar uma caminha quentinha pro Ratatouille. Ratatouille de novo? Tanto faz. O que nós precisamos mesmo é desse emprego. A única coisa que nós precisamos fazer é não ser burros. Você consegue não ser burro em uma entrevista? Sim, eu conseguiria. Mas eu tô mais preocupado com você mesmo. Diz a pessoa que colocou uma meia na sopa. Ah, para de falar sobre isso. Não. Ah, tá bom então. Vamos nessa. Vamos. Pode entrar. Oi, professora, tudo bem? Cristina, tudo. E você? Tudo. Professora, eu tenho uma dúvida. Por que quando eu oro, as minhas orações não são respondidas? Como assim não são respondidas? Porque hoje de manhã eu tava com a Amanda e ela me esbarrou. Aí depois eu quase caí. Aí depois ela foi lá tirar minha cadeira, eu quase caí de novo. Aí então eu orei, Deus, faz ela tropeçar, por favor. E ela não tropeçou. Eu sei porque. Eu já sei porque você não foi respondida. Porque a gente tem que orar conforme a palavra de Deus. Como assim? Olha, tem um versículo aqui. Você quer vir aqui? Tiago 4:3. E mesmo quando pedem, não recebem, porque o objetivo de vocês está todo errado. Vocês só querem o que dará prazer a vocês. Olha só. Então, quando a gente pede para Deus, é para abençoar as pessoas. Mas seria justo, ela me tropeçou. Mas foi de propósito? Não sei. Então, você tem que olhar também com olhos bons para ela, né? E pensar, não foi de propósito, já perdoar. Né? Entendi. Olha, tem um versículo aqui muito, muito importante aqui que eu quero que você aprenda, tá bom? É Salmos 33:4. Inclusive, a gente vai decorar esse versículo, tá bom? Você repete comigo? Tá bom. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Ele é fiel em tudo que faz. Então, ele vai responder as suas orações quando a motivação do seu coração for certo, tá bom? Entendi. Obrigada, professora. Nada. Tchau. Deus abençoe. Tchau. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Salmos 33:4. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Ele é fiel em tudo que faz. Ele é fiel em tudo que faz. Salmos 33:4. Não esquece, temos que convencê-la de que não somos burros. Vai dar certo. Não é possível que eu não encontro um imprestável para esse emprego. Entram! Vamos ver se vale a pena perder tempo com vocês. Falem um pouquinho a respeito de vocês. Meu nome é Livius Praxi e essa é minha irmã Itaim Praxi. Nós não somos burros, nós já temos experiência e nós vamos prestar um ótimo serviço para você, eu tenho certeza. E por que eu devo contratá-los? Não somos burros e não vamos colocar meias na sopa.
Entendi. Mas por que vocês se acham melhores funcionários do que qualquer outra droga que apareceu por aqui? E por que eu devo contratá-los? Então, nós somos 2 pelo preço de um só. E eu já falei que não somos burros? Estão contratados? Quê? Estamos contratados? Sim, até agora são os menos piores que apareceram aqui. E até então, vocês nem são burros. Porque ultimamente, os candidatos que apareceram aqui eram os piores. E os últimos trabalhadores eram desprovidos de inteligência. Exatamente, nós não somos burros. E nós fazemos um ótimo serviço. E qual vai ser o nosso primeiro trabalho? Estejam aqui às 8 da manhã. E não se atrasem. Agora podem sair, que eu estou cansado e quero ir para casa. Sim, senhora. Hoje vamos aprender sobre o nascimento de Isaac. Vamos ver o vídeo? Depois da destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão e Sara foram morar numa cidade chamada Gerar, mas ainda não tinham filhos. E Deus já havia feito uma promessa de que daria um filho a Abraão. Aconteceu que depois de um bom tempo, Sara, agora bem velhinha, estava esperando um bebê. Sara estava com 90 anos quando seu bebê nasceu. O filho prometido pelo Senhor havia chegado. Estava ali agora, nos braços de Sara. Abraão então falou: "Você vai se chamar Isaac." Deus foi muito bom com Abraão. Ele cumpriu sua palavra. O tempo passou. Isaac foi crescendo e ouvindo as histórias que seu pai contava sobre o Criador. Isaac sempre acompanhava seu pai quando oferecia sacrifícios a Deus. O nome Isaac significa riso. Isaac era um menino muito obediente. Uma coisa que a gente pode tirar dessa história é que Deus sempre cumpre as suas promessas. O Abraão tinha 100 anos de idade. Imagina, 100 anos de idade. Mas Deus foi fiel e deu um filho para ele. Você não vê isso todos os dias, né? O cara tendo um filho com 100 anos. Falando nisso, a minha avó está muito doente e eu estou muito preocupada. Até que Deus ainda não prometeu nada, mas espero que ela melhore. Amanda, você quer que a gente ore por ela? Sim, seria muito legal. E eu tô meio distraída e tão preocupada com ela. Nossa, Amanda, foi por causa disso que você me fez tropeçar? Desculpa por causa disso. Não, imagina, eu não sabia o que você estava passando. Ô, professora, eu posso orar por ela? Sim, claro. Querido Deus, obrigado por tudo que o Senhor já fez e tudo que o Senhor vai fazer nas nossas vidas. Eu oro pela avó da Amanda e eu oro, doença sai, em nome de Jesus. E Deus, nós agradecemos pela cura completa da avó da Amanda. Obrigado por tudo que você já fez e tudo que fará. Em nome de Jesus, amém. Amém. Gente, acabei de receber a notícia. Que foi? Gente, a minha avó foi curada. Uau, glória a Deus! Deus é tão bom, não é? Olha, nem sempre a resposta vem tão imediatamente. Mas glória a Deus, a sua avó está curada. Que bênção! Eu acho que de agora em diante só vou pensar coisas boas sobre as pessoas e só vou orar coisas boas. É isso mesmo, Cristina. Parabéns! Uhul! Oi, galerinha! Hoje aprendemos na história do nascimento de Isaac que Deus sempre cumpre as suas promessas. Mesmo quando as promessas parecem ser impossíveis, nada é impossível para Deus. O Abraão já tinha 100 anos, imagina, 100 anos, quando Isaac nasceu. Isso não é incrível? Parecia impossível Abraão ter algum filho, mas mesmo assim, Deus cumpriu a sua promessa. E esse é o nosso ponto principal. Repitam comigo? Deus cumpre as suas promessas. Também aprendemos hoje que toda oração precisa estar baseada na palavra de Deus. Não podemos orar para amaldiçoar alguém. Precisamos sempre abençoar os outros. E o nosso versículo de hoje foi Salmos 33:4. Repitam comigo. Pois a palavra do Senhor é verdadeira. E Ele é fiel
em tudo que faz. Ei, gente, já está acabando o nosso tempo. Não esquece que Deus ama muito você. Até depois. Ligação encerrada.